Você já se perguntou o que poderia levar um pai a ficar parado, sorrindo, enquanto sua esposa humilha publicamente a própria filha no dia do casamento dela? Minha madrasta derramou deliberadamente um copo inteiro de vinho tinto no meu vestido de noiva de $15.000 na frente de 350 convidados da elite, rindo enquanto dizia: "Ops, agora você tem o mesmo destino da sua mãe." As manchas carmesim se espalharam pela seda branca como sangue, enquanto meu pai dava risadinhas. Mas o que Vitória não sabia era que ela tinha acabado de desencadear a destruição completa de tudo que havia roubado de mim. As 5 palavras do gerente do local ao microfone transformariam o escárnio em pânico. O segredo que minha falecida mãe escondeu por 8 anos estava prestes a vir à tona, e o império que eles pensavam controlar já era meu. Olá, meu nome é Vilo Drake, tenho 28 anos, e esta é a história de como meu dia de casamento se tornou a mais devastadora reviravolta pública na história da alta sociedade de Boston. Se você está assistindo a este vídeo, inscreva-se no canal e me diga de onde você está assistindo. Para entender o que aconteceu naquela tarde de outubro no Grand Plaza Hotel, é preciso conhecer o império da família Drake. Meu pai, Richard Drake, transformou a Drake Construction de uma pequena empresa de construção civil em uma corporação de $45 milhões com mais de 200 funcionários. Durante 15 anos, ele foi o rei da indústria da construção civil em Boston, com conexões que se estendiam a todas as salas de reuniões e clubes de campo da cidade. Minha mãe, Eleanor, faleceu quando eu tinha 20 anos, há 8 anos. Ela era o coração da nossa família, aquela que mantinha o papai com os pés no chão. Mas apenas 2 anos depois de o câncer a ter levado, Vitória entrou em nossas vidas. Enquanto a mãe era carinhosa e genuína, Vitória era só arestas e marcas de grife. Ela se movia pela sociedade de Boston como um tubarão na água, sempre à procura do próximo símbolo de status para devorar. E eu? Fiquei invisível. Apesar de ter um diploma de arquitetura pelo MIT e de trabalhar em uma pequena empresa ganhando $85 mil por ano, aos olhos do meu pai, eu era apenas mais um funcionário de baixo escalão que precisava de correções constantes. Todo jantar de sexta-feira na mansão deles em Beacon Hill me lembrava do meu lugar na nova hierarquia familiar. Vitória gastava $50 mil por mês em suas compras extravagantes. Eu tinha visto os extratos de cartão de crédito que ela deixava espalhados por aí sem o menor cuidado. Enquanto isso, ela fazia comentários maldosos sobre meus vestidos da Zara e meus sapatos da Target. Vilo, querida, ela dizia, examinando sua nova bolsa Hermes de $35 mil. Você é uma Drake. Não deveria se vestir como uma? A pior parte. Meu pai concordava com a cabeça. Você deveria aprender com a Vitória sobre como se apresentar, querida. A imagem importa no nosso mundo. No mundo deles? Deixa pra lá. Eu era o fantasma no banquete, a lembrança de um passado que Richard queria esquecer. Aqueles jantares de sexta-feira eram verdadeiros exercícios de resistência. 3 semanas antes do meu casamento, eu estava sentada à mesa de mármore italiano importado deles, mexendo no salmão do meu prato, enquanto Vitória discursava sobre seu mais recente triunfo. Um evento beneficente onde ela ofereceu um lance maior que o da esposa do prefeito por um colar da Tiffany. $28 mil, anunciou ela, tocando os diamantes em seu pescoço. Patrícia Morrison ficou completamente verde. Você devia ter visto a cara dela quando levantei a minha placa. Richard sorriu radiante para ela. Essa é a minha garota. Mostre a eles do que os Drake são feitos. Permaneci em silêncio como sempre. Mas naquela noite, Vitória voltou sua atenção para mim. Vilo, querida, o que você vai usar no evento beneficente da Peton no mês que vem? Por favor, me diga que não é mais uma dessas roupas. Ela acenou vagamente para o meu vestido, um modelo preto simples que eu achava que tinha um ar profissional. Roupas para o escritório. Eu não tinha planos de ir, disse baixinho. Não vai comparecer? O garfo de Richard bateu com força no prato. É o evento social da temporada. Todas as grandes construtoras estarão lá. Tem um prazo para entregar um projeto. Esse é exatamente o seu problema. Vitória interrompeu, com a voz carregada de falsa preocupação. Você se esconde atrás dos seus desenhinhos enquanto negócios de verdade acontecem nesses eventos. Não me admira que você ainda esteja preso nessa empresa sem nome. A Brennan Associates é respeitada. Por quem?
Nunca ouvi ninguém mencionar isso no clube. Ela se virou para Richard. Sinceramente, querido, às vezes me pergunto se Vilo realmente quer fazer parte do sucesso desta família. O maxilar de Richard se contraiu. Sua mãe ficaria desapontada, Vilo. Ela entendia a importância dos laços afetivos. A crueldade de invocar a memória da minha mãe para apoiar a agenda de Vitória me deu ânsia de vômito. Mas eu apenas assenti com a cabeça, engoli minha raiva e contei os minutos até poder ir embora. Por que eu continuava voltando? Era isso que eu me perguntava toda sexta-feira à noite. A humilhação final veio 2 semanas depois. A Drake Construction havia conquistado um projeto hoteleiro de 120 milhões de dólares em Back Bay, o maior da história da empresa. Passei mais de 200 horas criando uma proposta de design por conta própria, incorporando a arquitetura sustentável à estética clássica de Boston. Era a minha chance de provar que meu valor ia além do meu sobrenome. A reunião do conselho estava marcada para terça-feira, às 14 horas. Cheguei cedo, com meu portfólio e materiais de apresentação perfeitamente preparados. Mas quando entrei na sala de conferências, Vitória já estava lá conversando com os membros do conselho como se fossem velhos amigos. Ah, Vilo, disse ela, mal olhando para mim. Receio que tenha havido uma mudança. Decidimos optar pela equipe de design da Artman International. Mas o conselho deveria ter analisado minha proposta. Querida, isto é um projeto de verdade, não uma tarefa escolar. Ela sorriu para os membros do conselho, que se remexeram desconfortavelmente. Tenho certeza de que seus pequenos esboços são encantadores, mas Artman tem experiência com imóveis de luxo. Você entende, não é? Você projeta moradias tão bonitas para a classe média. Olhei para meu pai, que estava sentado na cabeceira da mesa, examinando o celular. Pai. Ele nem sequer levantou os olhos. Vitória tem razão. Este projeto precisa de experiência comprovada. Eu fiquei ali parada, segurando 200 horas de trabalho, observando Vitória jogar meu portfólio fechado na lixeira ao lado da cadeira dela. A reunião começa em 5 minutos, anunciou ela. Imagino que vocês tenham trabalho de verdade para fazer na sua, como é que se chama mesmo? Brennan? Naquela noite, sozinha no meu apartamento, abri meu laptop e encontrei um e-mail inesperado de Margaret Sullivan com a indicação confidencial, espólio de Eleanor Drake. Minhas mãos tremiam enquanto eu lia o assunto, referente à sua herança, prazo urgente. Tudo estava prestes a mudar. Dá para acreditar? Um pai que deixa a esposa destruir o trabalho da filha sem nem olhar. Mas espere, você ainda não ouviu falar do segredo que minha mãe guardou por 8 anos? Se você quer saber como Vitória e Richard finalmente pagaram por sua crueldade, inscreva-se e ative o sininho de notificações. Acredite em mim, a justiça que está por vir será mais satisfatória do que você pode imaginar. Naquela mesma noite, Marcos apareceu com comida chinesa para a viagem e me encontrou encarando o e-mail de Margaret Sullivan. Marcos não era apenas meu namorado de 3 anos. Ele era um advogado especializado em fusões e aquisições que já tinha visto dramas familiares corporativos suficientes para reconhecer um prestes a acontecer. Deixe-me adivinhar, disse ele, pousando a comida. Outro desastre no jantar de sexta-feira. Pior ainda. Eles rejeitaram minha proposta para Back Bay sem nem mesmo abri-la. Mostrei-lhe o e-mail. E agora é isto. Marcos leu atentamente, com uma expressão que se tornou séria. Vilo, isto é da Sullivan & Associates. Eles não lidam com inventários simples. Seja o que for que sua mãe lhe deixou, é algo significativo. Ele estava certo em mais do que apenas relação com o escritório de advocacia. Ao longo do último ano, Marcos vinha me incentivando gentilmente a me distanciar da minha família tóxica. Ele chegou a sugerir que nos mudássemos para Nova York, onde a empresa dele lhe havia oferecido um cargo de chefia. Poderíamos recomeçar do zero, disse ele, pegando minha mão. Chega de jantares de sexta-feira. Chega de Vitória. Chega de ver seu pai escolhê-la em vez de você. Não posso ir embora. Ainda não. Por que não? Olhei para o e-mail novamente. Porque há algo inacabado. Algo sobre o patrimônio da mamãe que o papai nunca me contou. Marcos analisou meu rosto. Você sabe de alguma coisa, não é?
Sempre me perguntei por que o seguro de vida da minha mãe era de apenas $100.000. Ela era muito cuidadosa com o planejamento. E por que papai se casou de novo tão rápido? Por que Vitória age como se fosse dona de tudo, sendo que assinou um acordo pré-nupcial? O que você está dizendo? Estou dizendo que talvez minha mãe soubesse exatamente quem era meu pai. E talvez ela tenha me protegido de maneiras que só agora estou começando a entender. Marcos apertou minha mão. Então ficaremos e descobriremos o que sua mãe realmente lhe deixou. Mas Vilo, prometa-me que, assim que isso estiver resolvido, construiremos nossa própria vida. Eu prometo. 3 dias depois, recebi uma ligação inesperada de Thomas Grant, diretor financeiro da Drake Construction. Thomas havia trabalhado com minha mãe anos atrás, quando ela ajudou a estabelecer a estrutura financeira da empresa. Vilo, você pode me encontrar no Café Nero? Não no escritório. Venha sozinha. Quando cheguei, Thomas parecia exausto. Com as mãos trêmulas, ele deslizou uma pasta de papel pardo pela mesa. Tenho carregado essa culpa por 3 anos, começou ele. Sua mãe foi minha mentora. Ela me ensinou tudo sobre finanças corporativas. E eu vi Vitória destruir o que Eleanor construiu. Abri a pasta. Dentro da caixa havia extratos bancários, faturas e registros de transações que abrangiam 3 anos. Prendi a respiração ao perceber os padrões, pagamentos para 5 empresas das quais eu nunca tinha ouvido falar. Evergreen Consulting, Lux Marketing Solutions, Infinity Design Group, Meridian Supplies e Zenith Management. São empresas de fachada, explicou Thomas, todas registradas em nome de associados de Vitória. Observe os valores. Os números eram impressionantes. $240.000 aqui, $380.000 ali. Dezenas de transações totalizando. Precisei calcular 2 vezes para acreditar. $8,7 milhões, confirmou Thomas. Em 3 anos? Como ela conseguiu? Seu pai assina tudo que ela coloca na frente dele. Ele está tão apaixonado que nem lê. Mas Vilo, esse dinheiro não é só da empresa. Metade veio de contas que sua mãe abriu. Fundos destinados à previdência dos funcionários e ao seu fundo de educação. Fechei as mãos em punho. Ela roubou o legado da mamãe. Tenho cópias de tudo. A Ernst Young poderia verificar isso de forma independente, se necessário, mas estou correndo um grande risco ao lhe dizer isso. Por que agora? Thomas olhou nos meus olhos. Porque Margaret Sullivan me ligou ontem. Ela disse que você está prestes a descobrir algo que mudará tudo. E quando isso acontecer, você precisará desta prova. As peças estavam se encaixando, mas eu ainda não conseguia ver o quadro completo. O escritório de advocacia de Margaret Sullivan ocupava todo o 40º andar da Prudential Tower. Quando entrei na manhã seguinte, sua assistente imediatamente me acompanhou até uma sala de conferências onde Margaret me esperava com uma pasta jurídica volumosa. Vilo, obrigada por vir. Por favor, sente-se. O que vou lhe contar agora será chocante. Ela abriu a pasta, revelando documentos com a assinatura da minha mãe e vários selos oficiais. 8 anos atrás, 2 meses antes de falecer, sua mãe reestruturou seu patrimônio. Ela possuía 52% da Drake Construction, ações adquiridas quando ajudou seu pai a fundar a empresa. Essas ações nunca foram transferidas para Richard. Elas foram colocadas em um fundo fiduciário para você. Meu mundo virou de cabeça para baixo. 52%. Mas papai sempre dizia. Seu pai mentiu. As ações se tornaram suas no seu aniversário de 21 anos, há 7 anos. No entanto, existe uma condição crucial. Você deve reivindicá-las formalmente antes de completar 29 anos, ou Richard ganha o direito de recomprá-las aos preços de 1990, essencialmente roubando-as por uma ninharia. Meu aniversário de 29 anos é daqui a 3 meses. Exatamente. Sua mãe suspeitava que Richard pudesse se casar novamente em breve e tentar esconder isso de você. Ela estava certa. Margaret tirou outro documento. Guarda o testamento original junto com 5 cópias autenticadas há 8 anos, como Eleanor pediu. Ela disse, quando Vilo precisar disso, ela saberá.
Então, sou o proprietário majoritário há 7 anos. Cada reunião do conselho sem você era tecnicamente ilegal. Cada decisão importante exigia sua aprovação. Richard está operando por um fio. Lembrei-me de todas as humilhações, das demissões, das vezes em que riram do meu pequeno emprego enquanto gastavam dinheiro que era em parte meu. Margarete, podemos reivindicar as ações sem avisá-los? Ela sorriu. Sua mãe fez a mesma pergunta. A resposta é sim, mas o momento certo é tudo. Quando você quer atacar? No meu casamento. Naquele jantar de sexta-feira, esperei até que a sobremesa fosse servida, o momento favorito de Vitória para ter sua vez, antes de fazer meu anúncio. Eu e o Marcos marcamos uma data. 15 de outubro, daqui a 2 meses. A colher de Vitória bateu com força no seu creme brulee. 2 meses? Isso é impossível. O Plaza precisa de pelo menos 6 meses. Então, não é uma sorte você ter conexões tão impressionantes. Eu sorri docemente. A menos que você esteja exagerando sua influência. Richard ergueu os olhos do celular. Isso é bastante repentino, viu? O Marcos foi promovido. Queremos comemorar como se deve. Além disso, me virei para a Vitória. Você sempre diz que eu não sei como me expressar. Esta é a minha chance de aprender. Os olhos de Vitória brilharam. Eu tinha colocado a isca no anzol perfeitamente. Bem, disse ela lentamente. Suponho que eu poderia pedir alguns favores. O Grand Plaza tem o melhor salão de baile de Boston, mas não será barato. Pelo menos $400.000 para o tipo de casamento que condiz com o nome Drake. Perfeito. E precisaremos convidar todos os membros do conselho, os sócios do meu pai e os investidores do projeto Back Bay. Todos são importantes. Todo mundo. Richard franziu a testa. São pelo menos 350 pessoas. Também é o fim do terceiro trimestre, acrescentei casualmente. A reunião trimestral do conselho é dia 14 de outubro. O cronograma permitiria que todos comparecessem aos 2 eventos. Vitória estava radiante. Oh, isto é perfeito. Eu cuido de tudo. Vamos mostrar à sociedade de Boston o que é elegância de verdade. O casamento da filha de Patricia Morrison vai parecer um churrasco de quintal perto disto. Que generosidade da sua parte, eu disse. Tenho certeza de que você tornará isso inesquecível. Se ela soubesse o quão inesquecível seria. O dia 15 de outubro seria o dia em que o Império Drake mudaria de mãos e Vitória seria a arquiteta de sua própria destruição. Vitória dedicou-se aos preparativos do casamento com o fervor de um general se preparando para a guerra. Em uma semana, ela já tinha tomado conta de todo o meu casamento, e eu deixei. Este Vera Wang é perfeito, anunciou ela no salão de noivas, escolhendo um vestido de $15.000 sem me pedir opinião. O bordado ficará lindo nas fotos para as páginas da Globe Society. Ela contratou a Orquestra Sinfônica de Boston por $50.000. As flores, todas orquídeas e rosas brancas, custaram outros $30.000. O menu degustação no Grand Plaza custou $1.200 por pessoa e incluía carne wagyu e lagosta termidor. Não estamos apenas planejando um casamento, declarou Vitória à sua assistente. Estamos criando o evento social da temporada. Eu quero que todas as pessoas que rejeitou meu pedido de adesão ao clube de campo. Para ver isso. Isso revelou tudo. Há 3 anos, o Brooklyn Country Club havia recusado discretamente a adesão de Vitória. Ela vinha tentando comprar seu caminho para a alta sociedade de Boston. Desde então, Marcos observou-a mergulhar no espiral de excessos. Com divertimento. Ela está gastando pelo menos $450.000. Ele fez os cálculos. Será que ela pensa que isso finalmente fará com que ela seja aceita? Ela acha que meu casamento é a coroação dela. Eu respondi, deixe-a em paz. A lista de convidados aumentava diariamente. Vitória convidou todos os CEOR. Toda a matrona da sociedade. Todos os colunistas de fofoca de Boston. Ela até providenciou um fotógrafo do Boston Business Journal para ela. Para cobrir o evento. Seus amiguinhos daquela empresa podem sentar lá atrás.
Ela me informou isso enquanto revisava a disposição dos assentos. Precisamos que as pessoas importantes estejam visíveis nas fotos. Assenti obedientemente, escondendo minha satisfação. Enquanto, sem saber, ela reunia a plateia perfeita. Para sua própria ruína. Todas as pessoas que ela estava desesperada para impressionar. Testemunharia sua humilhação. Você está sendo surpreendentemente cooperativo. Ela observou com desconfiança. Você tem razão, Vitória. Chegou a hora de eu aprender a ser um Drake de verdade. O sorriso dela era venenoso. Finalmente. Enquanto Vitória orquestrava sua grande produção, Marcos e eu construímos silenciosamente nossa fortaleza financeira. Sua experiência em direito empresarial provou ser inestimável. Ao estabelecermos 3 LLCs offshore, por meio de canais totalmente legais, precisamos proteger seus bens pessoais. Antes de reivindicar as ações, Marcos explicou, com os dedos deslizando rapidamente sobre o laptop. Assim que você se tornar o proprietário majoritário, Richard pode tentar entrar com um processo para obter o controle. Ao longo de 2 semanas, movimentamos 15 milhões de dólares dos fundos fiduciários da minha mãe, que Margaret me ajudou a acessar. Dinheiro que Richard nem sabia que existia. Os fundos passaram pelas Ilhas Cayman, depois a Suíça, finalmente conseguindo acessar contas seguras que ele não podia tocar. Thomas Grant se encontrou conosco secretamente. No escritório de Marcos, certa noite. Inserção de códigos de autorização bancária corporativa. Como diretor financeiro, posso congelar as contas da Drake Construction para fins de auditoria por até 72 horas. Ele explicou. Mas o momento tem que ser perfeito. 15 de outubro, 15h30. Eu disse, logo após a grande entrada de Vitória. Logo antes do pagamento da recepção. Thomas assentiu com a cabeça. Os cartões de crédito da empresa serão recusados. Todos os cartões pessoais de Richard estão vinculados às contas corporativas. Para fins fiscais, eles também falharão. E quanto à folha de pagamento dos funcionários? Protegido em uma conta separada. Não vou deixar que pessoas inocentes sofram por causa da ganância delas. Marcos abriu o calendário. A reunião trimestral do conselho será no dia 14 de outubro. 7 dos 9 membros do conselho já foram confirmados. Eles vão ao casamento. Perfeito, eu disse. Margaret entregará os documentos. Logo após o gerente do local fazer seu anúncio. Thomas se levantou para sair, mas então parou. Sua mãe ficaria orgulhosa, vi-lo. Ela sempre dizia que você tinha a mente estratégica dela. Mas o seu próprio coração bondoso. Gentil? Dei uma risada amarga. Estou prestes a destruí-los publicamente. Não, corrigiu Marcos. Você está deixando que eles se destruam sozinhos. Há uma diferença. Ele tinha razão. Eu não estava criando os crimes deles. Apenas revelando-os. Margaret me convidou para o seu escritório. Para rever o testamento original. Ver a letra da minha mãe depois de 8 anos. A tristeza e a raiva apertaram meu peito. Eleanor veio até mim em janeiro. 2 meses antes de ela falecer. Margaret explicou. Ela sabia que o câncer estava vencendo. Mas ela estava mais preocupada com você do que com a própria doença. O testamento era abrangente. 20 páginas detalhando a distribuição das ações. Minha mãe era dona de 52% da Drake Construction. Desde a sua incorporação, tendo investido toda a herança de seus pais. Para ajudar o papai a começar a empresa. Veja esta cláusula. Margaret apontou para uma seção destacada. As ações foram colocadas em um fundo fiduciário irrevogável. Richard não podia vendê-los, transferi-los ou diluí-los. Mesmo que ele quisesse. Sua mãe garantiu isso. Mas ele vem atuando como único proprietário há 8 anos. Fraudulentamente. Cada contrato importante, cada empréstimo, cada aquisição.
A aprovação da maioria dos acionistas era necessária. Você poderia anulá-las todas, se quisesse. Os documentos continham o selo de 3 notários diferentes: o secretário de Estado de Massachusetts e Sullivan e Associates. Minha mãe o havia tornado à prova de balas. Há 5 cópias, continuou Margaret. Um aqui, um no cofre do meu banco. Uma com o Estado, outra com a Ernst Young. E uma que sua mãe disse que escondeu. Onde Richard jamais olharia. Onde? Na caixa de receitas dela, na cozinha. Dentro da receita de torta de maçã da mãe dela. Quase ri. Richard não cozinhava há 20 anos. Sua mãe era brilhante, disse Margaret. Ela sabia que Richard se casaria novamente em breve. Ele não consegue funcionar sozinho. Ela sabia que ele esconderia isso de você. Então ela implementou medidas de segurança. Assim como o limite de idade. Exatamente. Ela imaginou que, aos 29 anos, você já seria forte o suficiente para revidar. Mamãe estava jogando xadrez. Enquanto todos os outros jogavam damas. Mesmo morrendo, ela me protegeu. Contratei a equipe de contabilidade forense da Ernst Young. Através da empresa de Marcos. Para evitar qualquer associação comigo pessoalmente. A auditora principal, Jennifer Walsh, tinha fama de encontrar dinheiro que outros queriam esconder. Isto é extraordinário. Ela disse isso após 2 semanas de investigação. Sua madrasta criou todo um ecossistema de fraudes. As provas eram condenatórias. 47 transações fraudulentas ao longo de 36 meses. Cada um cuidadosamente estruturado para se manter logo abaixo. O limite de $500.000 que exigia aprovação especial do Conselho. A assinatura de Vitória aparecia em todas elas. Veja esta troca de e-mails. Jennifer me mostrou a tela do laptop dela. Ela se corresponde com todas as 5 empresas de fachada. Do e-mail pessoal dela. Ela nem sequer tentou esconder direito. Todas as empresas de fachada foram rastreadas até para a colega de quarto de Vitória na faculdade em Delaware. Uma mulher chamada Patricia Henley. Que receberam $50.000 para registrá-los. As faturas eram referentes a serviços nunca prestados. Consultoria que nunca aconteceu. Campanhas de marketing que não existiam. Os suprimentos nunca foram entregues. A parte mais grave. Jennifer abriu outro documento. Ela vem cobrando da Drake Construction $75.000 por mês. Para serviços de design de interiores para escritórios. O escritório não foi redecorado nos últimos 5 anos. Você pode provar que Richard sabia? Ele assinou os cheques. Mas veja, ela me mostrou comparações de assinaturas. Metade dessas assinaturas são falsificadas. Nem mesmo as boas. Ela tem assinado com o nome dele. Isso é fraude eletrônica. Crime federal. Exatamente. O FBI estaria muito interessado nisso. Pedi a Jennifer que preparasse 5 cópias do relatório completo. Pronto para distribuir no casamento. Cada um continha provas suficientes. Destruir Vitória 10 vezes mais. Quando você quer lançar isso? Perguntou Jennifer. 15 de outubro. Envie isso por e-mail para todos os membros do conselho. O Boston Business Journal. E o FBI. Exatamente às 15h45. Isso é específico. É nesse momento que todos estarão assistindo. 3 semanas antes do casamento. Comecei a receber apoio inesperado. Tudo começou com Robert Fitzgerald, membro do conselho administrativo da Drake Construction com um mandato mais longo, aproximando-se de mim em uma cafeteria. Vi-lo, eu conhecia bem a sua mãe. Ela foi a verdadeira mente por trás do sucesso de Drake. Ele deslizou um cartão de visitas pela mesa. Quando você estiver pronto para fazer mudanças, você terá meu voto. O que te faz pensar que estou planejando alguma coisa? Os padrões de gastos de Vitória. A negligência de Richard. Seu súbito interesse em um casamento grandioso.
Sua mãe criou um estrategista. Em poucos dias, mais 2 membros do conselho entraram em contato. Patricia Blackwood me ligou diretamente. Essa mulher está drenando os recursos da empresa até a última gota. Estávamos esperando que alguém com legitimidade tomasse alguma atitude. David Smith, o membro mais recente do conselho, foi mais direto. Já vi as empresas de fachada. Contratei meu próprio investigador há 6 meses. Mas sem um acionista majoritário, não temos poder algum. Quantos votos eu tenho? 7 de 9. Se você realmente possui as ações de Eleanor, Richard e Vitória não podem votar na própria demissão. O repórter sênior do Boston Business Journal, Michael Torres, entrou em contato comigo por meio de Marcos. Tenho acompanhado as irregularidades da Drake Construction por 2 anos. Se você está planejando algo, quero acesso exclusivo. Você receberá mais do que isso, prometi. Basta estar presente no meu casamento com um fotógrafo. Até mesmo James Morrison, o gerente do Grand Plaza, me chamou de lado durante uma visita ao local do evento. Senhora Drake, eu já lidei com sua madrasta antes. Se houver algum problema com o pagamento no dia do seu casamento, por favor, saiba que lidarei com eles profissionalmente. Pode haver complicações, admiti com cautela. Ele sorriu. Eu gerencio eventos sociais há 30 anos. Já vi todo tipo de drama familiar. Basta me dar um sinal se precisar que eu faça um anúncio. O exército estava se reunindo. Vitória não fazia ideia de que estava cercada. Você consegue imaginar? 8 anos de engano. 8,7 milhões de cadeiras. E um casamento prestes a se tornar o palco. Em busca de justiça perfeita. Como você acha que ficará o rosto de Vitória quando ela perceber que acabou de planejar a própria ruína? Deixe seu comentário abaixo com suas previsões. E não se esqueça de curtir este vídeo. Se você quiser ver o karma em ação. A revelação do dia do casamento vem a seguir. O dia 15 de outubro chegou com um clima perfeito de outono. O salão de baile do Grand Plaza havia sido transformado. Na visão de paraíso de Vitória. 10.000 rosas brancas. Lustres de cristal. Tudo folheado a ouro. Custou uma fortuna. E ela queria que todos soubessem disso. Às 14 horas, a lista de convidados parecia um catálogo da Forbes. 50 CEOs. 30 grandes investidores. 15 repórteres da área social. E todas as famílias importantes de Boston. Vitória conseguiu até mesmo convencer o vice-governador. Comparecer. A própria Vitória usou um terno Chanel de $25.000. Diamantes pingavam de suas orelhas e pescoço. Ela se movia pela multidão como uma rainha, garantindo que todos a notassem. Isto é apenas uma prévia. Eu a ouvi dizer isso para Patricia Morrison. Espere até ver a recepção. A Orquestra Sinfônica de Boston. Uma refeição de 10 pratos. Champanhe importado diretamente da França. Desejamos tudo de bom para a família Drake. Ricardo ficou ao lado dela. Aperto de mãos e aceitação dos parabéns. Como se ele tivesse planejado tudo sozinho. Seu smoking feito sob medida provavelmente custou mais do que o salário mensal da maioria das pessoas. Sua madrasta se superou. O juiz Harrison comentou comigo. Isto deve ter custado uma fortuna. Cerca de $450.000, respondi casualmente. Ela insistiu no melhor. Ele ergueu as sobrancelhas. Isso é substancial. O fotógrafo do Boston Business Journal já estava tirando fotos. Michael Torres havia se posicionado perfeitamente para capturar a grandeza. E o que viria a seguir? Thomas Grant chamou minha atenção do outro lado da sala. E discretamente deu uma batidinha no relógio. Tudo estava em ordem. As contas da empresa seriam congeladas exatamente em 1 hora. Marcos apertou minha mão. Você está linda, ele sussurrou. E surpreendentemente calmo para alguém prestes a detonar uma bomba. Não é uma bomba, corrigi. É justiça.
E já faz 8 anos que está em desenvolvimento. Começou a marcha nupcial. Chegou a hora do primeiro ato da última apresentação de Vitória. A cerimônia correu perfeitamente. Marcos e eu trocamos votos. Enquanto Vitória se pavoneava na primeira fila, garantindo que os fotógrafos a capturassem, enxugando lágrimas falsas. Às 15h15, estávamos tirando fotos de família perto da fonte. Sorriam, pessoal, gritou o fotógrafo. Mais uma foto só com a noiva e os pais dela. Vitória deu um passo à frente com entusiasmo, segurando uma taça de vinho tinto que havia pegado de um garçom que passava. Richard estava do meu outro lado. Já está checando o celular. Oh, vi-lo, disse Vitória em voz alta o suficiente para que os convidados próximos ouvissem. Você está muito parecida com sua mãe hoje. É quase assustador. Ela se aproximou, aparentemente para ajustar meu véu. Então, com um movimento que pareceu acidental, mas foi absolutamente intencional, ela virou todo o seu copo de Cabernet Sauvignon na frente do meu vestido de $15.000. O vinho espalhou-se como sangue pela seda branca e pelas contas. A multidão soltou exclamações de espanto. Os telefones apareceram instantaneamente, gravando tudo. Ops! Vitória riu. Nem sequer tentou disfarçar sua satisfação. Agora você terá o mesmo destino que sua mãe. Ela morreu com uma aparência tão patética quanto a anterior. A crueldade disso. Invocando o nome da minha mãe falecida enquanto destruía meu vestido de noiva, deveria ter me destruído. Em vez disso, fiquei completamente imóvel por 10 longos segundos, encarando diretamente o rosto triunfante de Vitória. Enquanto isso, 350 pessoas assistiam em silêncio horrorizado. Richard deu uma risadinha. Acidentes acontecem, querida. Vitória, ajude-a a limpar. Oh, não, disse Vitória, ainda sorrindo. Acho que a mancha acrescenta personalidade. Além disso, precisamos iniciar a recepção. Não podemos deixar a Orquestra Sinfônica de Boston esperando. Finalmente consegui falar, e minha voz se fez ouvir com clareza. Obrigada, Vitória. Você tornou tudo muito mais fácil. Seu sorriso vacilou ligeiramente. Tornou o que mais fácil? Você verá em cerca de 10 minutos. Eu não corri. Eu não chorei. Eu nem sequer levantei a voz. Em vez disso, fiquei lá parada com meu vestido arruinado. O vinho ainda pingava no chão de mármore. E sorriu. Senhoras e senhores, anunciei à multidão atônita. Por favor, dirijam-se ao salão de baile. Temos um anúncio importante a fazer. Antes do início do serviço de jantar. Os olhos de Vitória se estreitaram. Que anúncio? Eu não aprovei nenhum. Você tem razão, Vitória. Você não fez isso. Voltei-me para James Morrison, que estavam aguardando o meu sinal. Ele acenou com a cabeça e dirigiu-se para o sistema de som do salão de baile. Marcos apareceu ao meu lado com meu vestido de recepção. Um backup simples, porém elegante, que eu havia escondido no escritório do gerente. 3 minutos, ele sussurrou. Thomas acaba de confirmar que o congelamento foi concluído. Enquanto eu me trocava em um quarto lateral, eu conseguia ouvir a multidão fervilhando de especulações. A voz de Vitória se destacou das demais. Não sei o que ela está planejando. Mas não vou deixar que ela estrague esta recepção. Margaret Sullivan já estava posicionada perto do palco, com a pasta na mão. Fotógrafo do Boston Business Journal. Havia mudado para o modo de vídeo. 7 membros do conselho se posicionaram estrategicamente ao redor da sala. Quando voltei com meu vestido limpo, Vitória estava no microfone, tentando retomar o controle. Todos, por favor, sentem-se. O serviço de champanhe terá início. James Morrison aproximou-se do microfone. Seu rosto demonstrava uma expressão profissional neutra. Com licença, Sra. Drake. Há um assunto urgente que requer a atenção do Sr. Drake. Agora não, respondeu Richard secamente. Vamos fazer um brinde.
Receio que não possa esperar, senhor. A voz de James foi ouvida perfeitamente pelo sistema de som. Refere-se ao pagamento do evento de hoje. O silêncio tomou conta da sala. O rosto de Vitória empalideceu. E o pagamento? Exigiu Richard. James olhou diretamente para ele. Senhor, o cartão foi recusado. O silêncio era ensurdecedor. 350 membros da elite de Boston permaneceram imóveis, com as taças de champanhe meio erguidas, enquanto James Morrison repetia aquelas 5 palavras devastadoras. Senhor, o cartão foi recusado. A expressão de Richard passou de confusa para furiosa em segundos. Isso é impossível. Tente novamente. Tentamos 3 vezes, Sr. Drake. O cartão corporativo American Express, o Visa e o seu cartão preto pessoal, todos foram recusados. Vitória arrancou o microfone de suas mãos. Isso é obviamente um engano. Richard, ligue para o banco imediatamente. Estou tentando. Richard mexia no celular, com as mãos tremendo. Diz que as contas estão bloqueadas para auditoria. Sussurros se espalharam pela multidão como um incêndio florestal. Celulares apareceram não para fotos, mas para mensagens frenéticas. Vários investidores já estavam fazendo ligações. Qual é o saldo? Gritou alguém. James consultou seu tablet. $450 mil a serem pagos imediatamente, conforme o contrato assinado pela Sra. Drake. Patricia Morrison sussurrou para o marido, em voz alta o suficiente para que todos ouvissem. A Vitória não disse que eles valiam 45 milhões? Isto é sabotagem, gritou Vitória, abandonando qualquer pretensão de compostura. Alguém fez isso de propósito. Você tem razão, eu disse, dando um passo à frente. Alguém fez isso. Todos os olhares se voltaram para mim. Eu permanecia calma em meu vestido simples de recepção, enquanto Vitória tremia em seu terno de $25 mil. Thomas, chamei. Você poderia explicar por que as contas estão congeladas? Thomas Grant levantou-se da mesa 3. Como diretor financeiro, iniciei uma auditoria de emergência após descobrir discrepâncias significativas. Estamos investigando $8,7 milhões em transações suspeitas. A multidão prendeu a respiração. Richard deixou cair o celular. Mas não se preocupe, continuei. Margaret Sullivan está aqui para explicar tudo. Margaret. A sala assistiu atentamente enquanto a advogada de direito sucessório mais prestigiada de Boston caminhava até o microfone, pasta na mão. Margaret Sullivan impôs respeito no instante em que alcançou o microfone. Nos círculos jurídicos de Boston, sua presença era sinônimo de assunto sério. Boa tarde. Estou aqui como inventariante do testamento de Eleanor Drake, disse ela com voz clara e autoritária. Tenho um anúncio a fazer que deveria ter sido feito há 7 anos. Richard levantou-se bruscamente da cadeira. Que diabos é isso? O espólio de Eleanor foi resolvido há anos. Sente-se, Richard, disse Margaret friamente. A menos que queira que eu acrescente obstrução à fraude. Vitória recorreu à segurança. Tirem-na daqui. Ela está atrapalhando o casamento. Os seguranças não se mexeram. Eles conheciam a reputação de Margaret Sullivan. Mais importante ainda, eu os havia instruído 1 hora antes. Tenho aqui, disse Margaret, retirando um documento de sua pasta, o último testamento de Eleanor Drake, devidamente lavrado 2 meses antes de sua morte. Um testamento que Richard Drake escondeu deliberadamente de sua filha e do conselho desta empresa. A multidão estava absorta. Michael Torres, do Business Journal, estava registrando tudo. De acordo com este documento, Vilo Drake herdou 52% das ações da Drake Construction mantidas em custódia até seu 21º aniversário. Isso foi há 7 anos. Robert Fitzgerald, membro do conselho, levantou-se. Você está dizendo que Vilo é acionista majoritária há 7 anos? Exatamente. Todas as reuniões do conselho realizadas sem a presença dela eram ilegais. Todas as decisões importantes exigiam a aprovação dela. O rosto de Richard passou de vermelho para branco. Isso é falso. Nunca vi nenhum testamento. Que interessante, disse Margaret, tirando outro documento do bolso.
porque tenho sua assinatura neste recibo, confirmando que o senhor recebeu uma cópia há 8 anos. Ela o ergueu. Mesmo do outro lado da sala, a assinatura de Richard era visível. Você cometeu fraude, Richard. Você roubou a herança da sua filha e mentiu para todos nesta sala. Margaret continuou lendo o testamento. Cada palavra era um prego no caixão de Richard e Vitória. Para minha amada filha, Vilo Eleanor Drake, deixo 52% da Drake Construction, representando meu investimento inicial e o esforço que dediquei à construção desta empresa do zero. A sala entrou em alvoroço. Os CEOs ligavam para seus advogados. Os investidores calculavam as perdas. Vitória ficou paralisada, com a boca abrindo e fechando como a de um peixe. Isso não pode ser legal, ela finalmente gritou. Eu sou a esposa de Richard. Eu tenho direitos. Na verdade, Margaret sorriu, você assinou um acordo pré-nupcial que a exclui de qualquer reivindicação sobre os bens da Drake Construction. Tenho uma cópia aqui, caso queira dar uma olhada. Levantei-me, com a voz firme e clara. Durante 7 anos, fui o proprietário majoritário da Drake Construction. Todas as reuniões do conselho realizadas sem a minha presença foram inválidas. Todos os bônus que vocês mesmos se pagaram precisam ser devolvidos. Robert Fitzgerald e outros 6 membros do conselho se levantaram. Reconhecemos Vilo Drake como acionista majoritária, anunciou Robert. Solicitamos uma reunião imediata do conselho. Você não pode fazer isso, gritou Richard. Eu construí esta empresa. Com o dinheiro da mamãe, corrigi. A herança dela financiou tudo. Você era só figura pública, enquanto ela era o cérebro. Thomas Grant pegou seu laptop. Preparei uma auditoria completa. Além das contas bloqueadas, descobrimos que Vitória desviou 8,7 milhões de dólares por meio de empresas de fachada. Jennifer Walsh, da Ernst Young, levantou-se da mesa 7. Posso confirmar isso. Documentamos 47 transações fraudulentas. O FBI já foi notificado. As pernas de Vitória cederam. Ela desabou em uma cadeira ao perceber a dimensão total de sua exposição. Cada pessoa nesta sala é uma testemunha, eu disse. Você está acabado. Caminhei até o microfone, passando por Vitória, que estava sentada, atônita, em sua cadeira. A sala inteira assistiu enquanto eu assumia o controle. Como acionista majoritário da Drake Construction, autorizei o congelamento de todas as contas da empresa às 15h30 de hoje, enquanto aguardamos uma investigação completa. A auditoria revelou uma fraude massiva perpetrada por Vitória Drake. Acenei para Jennifer Walsh, que conectou seu laptop à tela de projeção. De repente, as evidências foram exibidas para todos verem: faturas, transferências bancárias, trocas de e-mails. Evergreen Consulting, Lux Marketing, Infinity Design Group e todas empresas de fachada registradas em nome de Patricia Henley, associada de Vitória. O valor total do roubo foi de 8,7 milhões de dólares ao longo de 3 anos. A multidão reagiu com espanto a cada transação revelada. Várias pessoas tiravam fotos da tela. São informações privadas, gritou Vitória. Você não pode mostrar isso. Na verdade, como acionista majoritário, posso. E o FBI estará muito interessado nessas contas offshore nas Ilhas Cayman e em Vitória. Richard finalmente encontrou sua voz. Você planejou tudo isso. Você nos deixou organizar todo esse casamento. Você organizou tudo, corrigi. Você gastou 450 mil dólares. Não precisava impressionar pessoas que agora sabem exatamente quem você é. Michael Torres levantou a mão. Senhora Drake, a senhora vai apresentar queixa? Isso depende da cooperação deles. Vitória tem 72 horas para devolver os fundos roubados. Richard tem 24 horas para renunciar ao cargo de CEO. Isto é extorsão, bradou Richard. Margaret Sullivan riu. Não, Richard. Extorsão é esconder a herança da sua filha enquanto vive às custas dela. Isso é justiça. O fotógrafo do Boston Business Journal capturou perfeitamente o rosto devastado de Richard. Amanhã de manhã, todos em Massachusetts saberão a verdade sobre o escândalo da família Drake. Então,
Eu disse calmamente, vamos continuar com a recepção? Não se preocupe com a conta, eu pagarei com o meu próprio dinheiro. Era doloroso ver o desespero de Vitória. Ela cambaleou em direção a Margarete, tentando arrancar o testamento de suas mãos. Isso é falso. Tem que ser falso. Ela chegou a tentar rasgar o documento, mas Margarete simplesmente mostrou outra cópia. Tenho 5 cópias autenticadas, Vitória. Gostaria de tentar destruí-las todas? Vitória girou em direção à multidão, com o rímel escorrendo pelas bochechas. Vocês todos me conhecem. Já fiz doações para as suas instituições de caridade. Já participei dos seus eventos de gala. Isso é só uma enteada ciumenta tentando. Tentando o quê? Interrompeu Patrícia Morrison. Reivindicar o que era legalmente dela? Acabamos de ver as provas. Vitória. Richard me obrigou a fazer isso. Vitória apontou de repente para o marido. Ele assinou tudo. Ele sabia das empresas de fachada. Richard ficou boquiaberto. Sua bruxa mentirosa. Você me disse que eles eram vendedores legítimos. Eles se voltaram um contra o outro instantaneamente, anos de falsa devoção evaporando em segundos. Você ficou feliz em gastar o dinheiro, gritou Vitória para ele. Você falsificou minha assinatura. Você sabia que sua filha detinha a maioria das ações e escondeu isso. A plateia assistia como se fosse um jantar com espetáculo. Alguém realmente começou a comer a salada. Vitória fez uma última tentativa desesperada. Pegou o celular e tentou ligar para seu advogado. Bradley. Bradley, preciso de você na Grand Plaza imediatamente. Seu rosto se contorceu em uma expressão de desgosto. Por que ele não está respondendo? Porque contratei o escritório dele ontem, disse Marcos com naturalidade. Conflito de interesses. Ele não pode mais representá-lo. Esse foi o golpe final. Vitória ficou ali parada, o terno de grife amassado, a maquiagem borrada, todo o seu mundo cuidadosamente construído em ruínas. Por favor, ela sussurrou para mim. Por favor, não faça isso. Você fez isso consigo mesma, respondi. Eu apenas revelei. Robert Fitzgerald assumiu o comando com a autoridade de alguém que estava esperando por esse momento. Convoco uma reunião de emergência do Conselho de Administração da Drake Construction. 7 dos 9 membros estão presentes, constituindo o quórum. Não se pode realizar uma reunião de diretoria em um casamento, protestou Richard. Podemos realizar a reunião em qualquer lugar, desde que haja quórum suficiente, corrigiu David Smith. Vilo, na qualidade de acionista majoritária, você declara aberta esta reunião? Eu faço. Patrícia Blackwood estava de pé. Proponho a destituição imediata de Richard Drake do cargo de CEO por quebra de dever fiduciário e fraude. Concordo plenamente, disseram 3 membros do conselho simultaneamente. Todos a favor? 7 mãos se levantaram. Richard e Vitória não puderam votar na própria demissão. A moção foi aprovada, anunciou Robert. Richard Drake, você está demitido do cargo de CEO da Drake Construction. O advogado corporativo que havia sido convidado como visitante já estava documentando tudo em seu celular. Isto tem força legal, confirmou ele. Vou apresentar os documentos na segunda-feira de manhã. Proponho ainda, continuou Patrícia, que Thomas Grant seja nomeado CEO interino enquanto procuramos um substituto permanente. Concordo. Todos a favor? Mais uma votação unânime. Thomas permaneceu de pé, com uma expressão atônita, mas resoluta. Aceito os resultados e meu primeiro ato é confirmar as conclusões da auditoria forense. Vitória Drake será processada com todo o rigor da lei, a menos que a restituição integral seja feita em 72 horas. Eu construí esta empresa, bradou Richard pela última vez. Não, eu disse firmemente. Mamãe construiu. Você só levou o crédito e agora está tudo resolvido. A segurança finalmente agiu, não para retirar Margarete, mas para escoltar Richard e Vitória em direção à saída. Espere, gritei. Você está se esquecendo de algo. Eles se viraram. A conta. $450 mil, com vencimento imediato. Margarete já tinha os documentos do acordo prontos.
Ela os havia redigido dias atrás, prevendo esse momento. Vitória, você tem duas opções: assinar este acordo para devolver os 8,7 milhões de dólares em 72 horas, ou enfrentar acusações federais por fraude eletrônica, peculato e falsificação. As mãos de Vitória tremiam enquanto ela lia o documento. Não tenho muito dinheiro em caixa. Então você precisará liquidar seus bens. A casa em Beacon Hill, sua coleção de joias, os carros, tudo. Richard, faça alguma coisa. Richard riu amargamente. Com o quê? Você ouviu. Estou desempregado desde 5 minutos atrás. Margaret se virou para Richard. Seu acordo é diferente. Renuncie a todos os seus direitos em relação a Drake Construction, aceite uma redução de 75% na sua pensão para compensar os danos e concorde em nunca mais usar o nome Drake em quaisquer empreendimentos comerciais futuros. É tudo. Você está me deixando sem nada. Você terá uma pensão de 100 mil dólares por ano, corrigiu Thomas. Isso é mais do que a maioria das pessoas ganha, embora seja significativamente menos do que os 400 mil dólares que você esperava. Se você não assinar, acrescentei, entraremos com um processo criminal por fraude e quebra de dever fiduciário. A escolha é sua. Eles não tinham escolha. Com 350 testemunhas e provas documentadas, estavam encurralados. Vitória assinou primeiro, as lágrimas destruindo o que restava de sua maquiagem. Richard a seguiu, sua assinatura trêmula de raiva. Mais uma coisa, disse Margaret. Uma ordem de restrição. Você não pode entrar em contato com Willow sem a permissão expressa dela. Eles assinaram isso também. Saiam daqui, eu disse baixinho. Vocês dois. E Vitória, aquela mesada de compras de 50 mil dólares por mês? Acabou para sempre. Enquanto a segurança os escoltava para fora, Patricia Morrison começou a bater palmas lentamente. Logo, toda a sala estava aplaudindo. A justiça foi feita na temperatura exata. Com a partida de Richard e Vitória, a atmosfera se transformou completamente. Eu estava em pé diante do microfone, olhando para 350 rostos que acabavam de testemunhar o casamento mais dramático da história de Boston. Senhoras e senhores, a recepção de casamento continuará conforme planejado. A Orquestra Sinfônica de Boston está aqui. A comida está excepcional e o champanhe já está gelado. A única diferença é que estou pagando com o meu próprio dinheiro. Dinheiro que sempre foi meu por direito. Desta vez, a multidão irrompeu em aplausos genuínos. Marcos juntou-se a mim no altar que tínhamos preparado para nossa cerimônia de recepção. Deveríamos fazer isso direito agora? Às 16 horas, trocamos alianças novamente, desta vez rodeados por pessoas que realmente nos respeitavam. Sem lágrimas fingidas da Vitória. Sem olhares de desdém do Richard. Apenas testemunhas honestas do nosso amor. Antes de comemorarmos, anunciei. Quero deixar algo bem claro. A Drake Construction será administrada de forma ética daqui para frente. Os fundos de pensão roubados serão restituídos. Os 50 funcionários que Vitória demitiu para cortar custos terão seus empregos reintegrados. Mais aplausos. Vários investidores abordaram Thomas imediatamente para expressar seu apoio. E mais uma coisa. Peguei meu celular e transferi 50 mil dólares na hora. Isso vai para a Fundação de Arquitetura Feminina de Boston em memória de Eleanor Drake. O juiz Harrison ergueu sua taça de champanhe. A justiça. A justiça, ecoaram 350 vozes. A Orquestra Sinfônica de Boston começou a tocar e, pela primeira vez em 8 anos, senti que podia respirar de verdade. Marcos me girou e me jogou na pista de dança, e eu ri de verdade. Sem arrependimentos? Perguntou ele. Nenhum. Mamãe ficaria orgulhosa. Ela faria isso. Você não recuperou apenas sua herança. Você recuperou sua vida. A festa continuou até a meia-noite, tornando-se lendária como o casamento onde a justiça foi servida como prato principal. Às 6 horas da manhã seguinte, a história já havia se espalhado rapidamente pela mídia de Boston. Michael Torres trabalhou a noite toda para publicar sua reportagem exclusiva na edição online do Boston Business Journal. A manchete dizia:
herdeira da família Drake, retoma o império, golpe no dia do casamento expõe anos de fraude. Marcos leu em voz alta durante o café da manhã. Em uma reviravolta surpreendente, testemunhada por 350 membros da elite empresarial de Boston, Willow Drake revelou que era legítima proprietária majoritária da Drake Construction há 7 anos, enquanto seu pai e sua madrasta perpetravam uma fraude massiva. O artigo incluía fotos, a cara de choque da Vitória quando o cartão foi recusado, a fúria do Richard durante a votação do conselho e eu, calma no meu vestido simples de recepção, assumindo o controle da minha empresa. Ao meio-dia, a história já havia sido compartilhada 50.000 vezes. Justiça para casamentos em Boston estava entre os assuntos mais comentados. Jornalistas financeiros da Bloomberg e do Wall Street Journal estavam solicitando entrevistas. O preço das ações da Drake Construction, estagnado sob a gestão de Richard, subiu 12% com a notícia da nomeação de Thomas Grant como CEO. Olha só isso, Marcos me mostrou o celular. 5 grandes construtoras já haviam entrado em contato com Thomas para discutir parcerias, entusiasmadas com a promessa de uma liderança ética. As redes sociais de Vitória estavam sendo massacradas nos comentários. Seu número de seguidores no Instagram caiu de 100.000 para 3.000 em um único dia. Alguém chegou a criar o meme do momento em que ela derramou vinho com a legenda, quando o karma tem o timing perfeito. Naquela mesma tarde, as 5 empresas de fachada já estavam sob investigação federal. Patricia Henley já havia concordado em cooperar com as autoridades em troca de imunidade. Você mudou o mundo corporativo de Boston, disse-me Michael Torres em uma entrevista posterior. Ótimo, respondi. Ninguém deveria ter que esperar 8 anos por justiça. A queda de Vitória foi rápida e completa. Em 72 horas, ela liquidou tudo para pagar os 8,7 milhões de dólares. A cobertura em BA com Rio foi vendida por 3,2 milhões de dólares. Sua coleção de joias, aqueles preciosos símbolos de status que ela ostentava, rendeu outros 2,8 milhões de dólares em um leilão. Os carros vieram em seguida, o Bentley, o Mercedes, o Range Rover, depois as obras de arte, as peles, o guarda-roupa de grife. Ela teve que vender tudo. Patricia Morrison contava com entusiasmo a todos no clube de campo. Ela está morando em um apartamento de 1 quarto em Worcester agora, trabalhando como corretora de imóveis para uma pequena empresa. Vocês conseguem imaginar? Mas o pior golpe veio de uma fonte inesperada. O primeiro ex-marido de Vitória, de quem ela se divorciou há 15 anos, viu a reportagem e entrou com um processo. Aparentemente, ela também havia ocultado bens durante o divórcio. Ela alegou pobreza para evitar pensão alimentícia, disse o advogado dele à imprensa. Agora sabemos que ela tinha milhões escondidos em paraísos fiscais. Mesmo assim, sua conta no Instagram, antes repleta de férias luxuosas e compras de grife, ficou inativa. A última publicação antes de ser excluída foi inundada por comentários de ex-amigos se distanciando. Os clubes de campo nos quais ela tanto lutou para entrar revogaram suas filiações. Os conselhos de instituições de caridade dos quais ela fazia parte solicitaram discretamente sua renúncia. Nos eventos sociais pelos quais ela vivia, seu nome estava misteriosamente ausente de todas as listas de convidados. 3 meses depois, Thomas compartilhou um relatório. Ela se candidatou a uma vaga aqui. Acredita? Queria ser nossa consultora de design de interiores. O que você fez? Enviei uma recusa educada da sua mesa. Ouvi dizer que ela acabou se mudando para o Arizona, recomeçando a vida onde ninguém conhecia o nome Victoria Drake. Às vezes, a desgraça é a sua própria prisão. A queda de Richard foi diferente da de Vitória, mais silenciosa, mas de alguma forma mais triste. Sem um título de CEO que o definirá por 15 anos, ele pareceu definhar. A mansão em Beacon Hill teve que ser vendida para cobrir suas dívidas e os acordos judiciais da empresa. Ele se mudou para um modesto apartamento em Quincy, bem diferente do luxo ao qual se acostumara. Sua pensão anual de $400.000 foi reduzida para $100.000. Ainda generosa, mas insuficiente para manter seu antigo estilo de vida. A associação ao clube de campo, os camarotes no Fenway Park, o iate, tudo se foi. Eu o vi no Whole Foods, disse-me o tio Paul 6 meses depois. Ele estava conferindo os preços. Richard Drake conferindo os preços dos produtos alimentícios. Nenhuma empresa o contrataria. Sua reputação era péssima.
Quem confiaria em um CEO que fraudou a própria filha e permitiu que sua esposa desviasse milhões? O divórcio de Vitória foi finalizado em 3 meses. Ela tentou pedir pensão alimentícia, mas o acordo pré-nupcial que havia assinado era incontestável. Eles se atacaram mutuamente no tribunal, cada um culpando o outro pelo fracasso do relacionamento. Ela me seduziu quando eu estava de luto, disse Richard ao juiz. Ele sabia exatamente o que eu estava fazendo e me incentivou, rebateu Vitória. O juiz não se comoveu com nenhuma das duas. 1 ano depois, Richard me enviou uma única mensagem: sua mãe ficaria orgulhosa. Não respondi. Algumas pontes, uma vez queimadas, devem permanecer em cinzas. Marco soube que Richard havia começado a beber muito, passando os dias em um bar decadente em Quincy, contando a quem quisesse ouvir como havia construído um império e sido traído. O rei da construção de Boston havia se tornado um exemplo clássico, usado em escolas de negócios, sobre os perigos da ganância e a importância da liderança ética. Sob a liderança de Thomas Grant, a Drake Construction não apenas se recuperou, como prosperou. No primeiro ano, ele aumentou os lucros em 30% simplesmente eliminando os fornecedores fraudulentos de Vitória e os projetos supérfluos de Richard. Sua mãe adoraria isso, Thomas me disse durante nossa reunião trimestral. Estamos construindo com integridade novamente. Os 50 funcionários que Vitória havia demitido tiveram seus cargos reapresentados com todos os benefícios e contribuições retroativas para a Previdência. 43 retornaram, gratos pela segunda chance. O projeto do Back Bay Hotel, para o qual Vitória havia rejeitado meu projeto, o cliente solicitou especificamente que usássemos meus planos depois de ler sobre a transformação da empresa. Tornou-se o projeto mais lucrativo da Drake Construction, ficando abaixo do orçamento e antes do prazo. O valor da empresa aumentou de $45 milhões para $65 milhões em 18 meses. O preço de nossas ações subiu de $45 para $67 por ação. Investidores que estavam receosos sob a liderança de Richard agora estavam ansiosos para se associarem a nós. Você salvou esta empresa, disse-me Robert Fitzgerald na reunião anual do conselho. Não apenas financeiramente, mas também moralmente. Eu presidi o conselho, mas não interferi nas operações diárias. Thomas havia provado ser capaz, e eu tinha meus próprios sonhos para perseguir. Criamos o Fundo Memorial Eleanor Drake dentro da empresa. 5% dos lucros anuais foram destinados a bolsas de estudo para mulheres nas áreas de arquitetura e construção. No primeiro ano, financiamos 20 bolsas de estudo integrais para o MIT e a Northwestern. Os índices de satisfação dos funcionários atingiram níveis recordes. A rotatividade caiu para quase zero. O Boston Business Journal nos nomeou a empresa que mais evoluiu e o melhor lugar para trabalhar no mesmo ano. Não estamos apenas construindo estruturas, disse Thomas na reunião da empresa. Estamos construindo confiança. Esse é o verdadeiro legado de Eleanor Drake. O retrato da minha mãe foi recolocado no seu lugar no hall principal. Debaixo dele, uma nova placa, fundadora e visionária. 6 meses após o casamento, Richard entrou em contato por meio do tio Paul. Ele queria se encontrar, conversar, talvez tentar salvar algo dos destroços. Concordei em tomar um café uma vez por mês em um local público, com a presença de Marcos. O primeiro encontro foi constrangedor. Richard parecia mais velho, com cabelos grisalhos, abatido. A arrogância havia desaparecido, substituída por algo que eu nunca tinha visto antes, arrependimento. Não espero perdão, disse ele, encarando seu café preto. Sei que o que fiz foi imperdoável. Então por que estamos aqui? Porque você ainda é minha filha, e eu quero te conhecer, a verdadeira você, não aquela que eu ignorei por 8 anos. Estabelecemos regras, nada de falar sobre dinheiro, nada de mencionar a Drake Construction, nada de falar sobre Vitória, apenas conversa. Lentamente, muito lentamente, construímos algo novo. Não a relação pai-filha que havia sido destruída, mas algo diferente, 2 adultos que compartilhavam o mesmo DNA e estavam aprendendo a coexistir. O tio Paul começou a nos visitar. Depois vieram meus primos do Maine, a família da minha mãe que tinha sido afastada pelo orgulho do Richard. Eles me receberam de volta de braços abertos e com anos de amor acumulado. Eleanor ficaria tão orgulhosa, disse-me a tia Susan, abraçando-me forte. Você é igualzinha a ela. Forte, inteligente e gentil até com quem não merece.
A família também cresceu para melhor. Os pais de Marcos, que estavam hesitantes em relação ao nosso relacionamento por causa dos problemas familiares, agora me aceitaram completamente. A mãe dele começou a me ligar mensalmente só para bater um papo. Família não é só sangue, Marcos me lembrou certa noite. São as pessoas que estão presentes para você. Ele tinha razão. Minha verdadeira família incluía Thomas, Margaret, os funcionários leais da Drake Construction e os amigos que me apoiaram em tudo. Richard permaneceu à margem, reconquistando a confiança aos poucos depois de tê-la perdida em abundância. Marcos e eu nos mudamos para uma linda casa de tijolos aparentes em Back Bay, não muito longe de onde eu cresci, mas a quilômetros de distância daquela vida. Nós mesmos a decoramos. Sem designer de interiores cobrando taxas fantasmas, apenas nosso gosto e amor criando um lar. Marcos tornou-se sócio de sua firma em menos de um ano, especializando-se em casos de fraude corporativa. Você me inspirou a mudar de carreira, brincou ele. Acontece que sou bom em capturar criminosos de colarinho branco. Abri meu próprio estúdio de arquitetura, Drake Design, com foco em habitações sustentáveis e abrigos para mulheres. O trabalho me preenchia a alma de maneiras que projetos corporativos jamais conseguiriam. Projetávamos espaços que davam dignidade e esperança às pessoas. Um ano depois do casamento, descobri que estava grávida. Marcos chorou quando lhe contei e imediatamente começou a planejar a reforma do quarto do bebê. Nossa filha jamais duvidará do seu valor, prometeu ele, com a mão na minha barriga crescente. Ela saberá que é amada, valorizada e poderosa desde o primeiro dia. Demos-lhe o nome de Eleanor, em homenagem à minha mãe. Ela tinha os olhos de Marcos e a minha determinação, evidente desde o seu primeiro choro intenso. Reduzi minha carga horária de trabalho para 4 dias por semana, recusando-me a repetir os erros do meu pai. O sucesso não significava nada se você perdesse os primeiros passos, as primeiras palavras, o primeiro dia de aula do seu filho. Você sorri mais agora, observou Marcos numa manhã de domingo enquanto eu brincava com Eleanor no nosso jardim. Sorrisos verdadeiros, não aqueles sorrisos educados que você usava como armadura. Ele tinha razão. O peso que carreguei por 8 anos havia desaparecido. Eu podia respirar, rir, amar sem reservas. Nossa casa se enchia de amigos para jantares, colegas para sessões de brainstorming e família para feriados. Era acolhedora, genuína, vibrante e tudo que a mansão Drake jamais fora. Essa era uma riqueza que não podia ser desviada, amor, confiança e paz. 3 anos após o casamento, discursei na cerimônia de formatura do MIT. De pé onde minha mãe um dia esteve, compartilhei o que havia aprendido sobre valor e poder. Passei 28 anos diminuindo a minha própria luz para que os outros não se sentissem na escuridão, disse a turma de formandos. Aceitei migalhas de respeito de pessoas que comiam à mesa que minha mãe construiu. O auditório estava em silêncio. Centenas de rostos jovens estavam fixos no meu. Seu valor não é negociável. Ele não é determinado pela opinião da sua família, pelo reconhecimento do seu chefe ou pela aprovação da sociedade. Ele existe de forma independente, poderosa e absoluta. Falei sobre o perigo do silêncio, como ser pacífico foi interpretado erroneamente como sinal de fraqueza. A preparação sempre supera o confronto. Enquanto eles riam de mim, eu documentava tudo. O silêncio não é submissão. Às vezes, é estratégia. O discurso viralizou, compartilhado por mulheres que foram diminuídas, ignoradas, subestimadas. Mensagens chegaram de todo mundo, filhas lidando com pais tóxicos, funcionárias enfrentando roubo no local de trabalho, pessoas encontrando coragem na minha história. Comecei a fazer terapia depois do casamento, trabalhando traumas de infância com o Dr. Martinez. Você se tornou parente, explicou ela. Depois que sua mãe morreu, você se sentiu responsável por manter a paz, mesmo que isso lhe custasse caro. A cura não foi linear. Alguns dias eu ainda ouvia a voz de Vitória chamando meu trabalho de pequenos esboços. Algumas noites eu sonhava com meu pai escolhendo-a em vez de mim novamente. Mas a cada manhã, eu escolhia a mim mesma. Eu escolhia construir em vez de demolir, criar em vez de destruir, amar apesar de ter sido traída. A melhor vingança não é a vingança em si, eu disse a um repórter. É construir uma vida tão bela, tão autêntica, que a opinião deles se torne irrelevante. Meu valor nunca precisou da validação deles.
Só precisei de 28 anos para perceber isso. A Fundação Eleanor Drake foi lançada no que teria sido o 60º aniversário da minha mãe, um investimento anual de US$ 2 milhões para mulheres na arquitetura, com foco especial em filhas de mães solteiras que entendiam a luta de construir algo do zero. A primeira contemplada com a bolsa de estudos, Maria Santos, chorou ao receber a notícia. Minha mãe limpa casas para pagar o aluguel. Agora posso estudar arquitetura sem afogá-la em dívidas. 50 bolsas de estudo no primeiro ano. Cada beneficiário recebeu não apenas dinheiro, mas também mentoria, estágios na Drake Construction e uma rede de apoio que minha mãe adoraria ter proporcionado. Restauramos o retrato da mamãe para o saguão da Drake Construction, mas também encomendamos um novo para os escritórios da fundação. Nele, ela está sorrindo, segurando plantas, olhando para um horizonte cheio de possibilidades. Ela te protegeu até da sepultura, disse Margarete no lançamento da fundação. Esse é o amor de mãe. Estratégico, feroz, eterno. Ao longo dos anos, descobri mais indícios de sua proteção, bilhetes escondidos em livros que Richard nunca leu, contas de investimento cuja existência ele desconhecia, até mesmo cartas para mim, lacradas e aguardando no escritório de Margarete para serem abertas em aniversários específicos. A carta que recebi pelo meu aniversário de 30 anos dizia: Minha querida Vilo, se você estiver lendo isso, saiba que sobreviveu a toda a tempestade que Richard trouxe para a sua vida. Você é mais forte do que imagina, mais inteligente do que eles pensavam e merece todos os seus sonhos. Construa algo belo. Com amor, mamãe. Sua visão finalmente se materializou não apenas em edifícios, mas em vidas transformadas. Cada bolsista, cada decisão ética na Drake Construction, cada limite que estabeleci faz parte de seu legado. Sua mãe está jogando xadrez do além, observou Marcos depois que outro documento estratégico veio à tona. Ela sabia exatamente quem era Richard e planejou de acordo. Eleanor Drake, a arquiteta, mãe e a estrategista de longo prazo que Boston jamais imaginou. Se você está assistindo a isso e vive em um ambiente familiar tóxico, aqui está o que aprendi da maneira mais difícil. Documente tudo, cada comentário cruel, cada discrepância financeira, cada promessa quebrada. Guarde cópias em vários lugares, armazenamento em nuvem, cofres de banco, com amigos de confiança. As provas são sua armadura quando a manipulação psicológica é a arma deles. Contrate seu próprio advogado. Nunca use o advogado da família, que pode ter lealdades divididas. Pague por aconselhamento independente, mesmo que isso pese no seu orçamento. Margarete Sullivan salvou minha vida porque trabalhava para minha mãe, não para meu pai. Independência financeira é a liberdade suprema. Abra conta sem que eles saibam. Construa crédito apenas em seu nome. Mesmo pequenas quantias guardadas em segredo podem se tornar uma reserva de emergência. Vitória era controlada pelo dinheiro. Quando tirei isso dela, ela ficou sem nada. Não anuncie planos, anuncie resultados. Deixei que planejassem meu casamento enquanto planejavam a própria ruína. O silêncio estratégico é poderoso. Deixe que te subestimem enquanto você se prepara. Perdoar não significa não impor limites. Encontro-me com Richard mensalmente, mas ele nunca terá acesso à minha casa, à minha filha ou às minhas finanças. Você pode perdoar alguém e ainda assim se proteger dessa pessoa. Confie na sua intuição em relação às pessoas. Se alguém te faz sentir inferior, está mostrando quem realmente é. Acredite nessa pessoa. Não passe anos esperando que ela mude. Construa a família que você escolheu. As pessoas que me apoiaram durante a revelação, Thomas, Margarete, Marcos, são minha verdadeira família. Laços de sangue criam laços. Lealdade cria família. Por fim, lembre-se disto: a melhor vingança é uma vida bem vivida, mas a justiça também ajuda. Você não precisa ser a pessoa mais compreensiva enquanto eles estão roubando de você. Você pode ser estratégico, paciente e devastador quando necessário. Seu valor existe independentemente do reconhecimento alheio. Você só precisa reivindicá-lo. 3 anos depois, estou no meu escritório com vista para o porto de Boston, observando Eleanor brincar com blocos de montar. Ela nunca questionará seu valor nem implorará por migalhas de aprovação. O ciclo termina com ela. Sob a liderança de Thomas, a Drake Construction próspera de forma ética.
A fundação já financiou 150 bolsas de estudo. Meu escritório de arquitetura acaba de ganhar um prêmio nacional por design sustentável. Vitória desapareceu completamente da sociedade de Boston. Ouvi dizer que ela se mudou para Phoenix, onde vende imóveis para aposentados que não pesquisam seus corretores no Google. Richard vive tranquilamente em Quincy. Nossos encontros mensais para tomar café são um ponto alto de seu mundo cada vez menor. Às vezes me pergunto se fui muito dura. Aí me lembro do vinho escorrendo pelo meu vestido de noiva, do retrato da minha mãe escondido no depósito, de 8 anos de herança roubada. Não, eu não fui grosseiro. Fui preciso. Algum arrependimento? Pergunta Marcos, me encontrando em momentos de silêncio. Nenhuma, respondo honestamente. Eu não arruinei meu casamento. Eu recuperei minha vida. O sol de outubro se põe sobre Boston, pintando o céu com a cor da possibilidade. Em algum lugar, minha mãe está sorrindo. Ela sabia que eu encontraria o caminho até este momento. Poderoso, livre e, finalmente, em casa. Justiça feita, limites estabelecidos, vida recuperada. É assim que se parece a vitória. Obrigado por ouvirem minha história. Se você está preso, em uma situação familiar tóxica, lembre-se, você merece respeito. Documente tudo, construa sua independência e nunca deixe ninguém fazer você se sentir inferior na sua própria vida. Assine para mais histórias sobre justiça e coragem. Comente abaixo, de onde você está assistindo e o que achou da queda de Vitória. Até a próxima!